Santander Renda de Aluguéis. Sárea 11, o fundo imobiliário que tem como gestora a Asset do Banco Santander. Será que este fundo imobiliário paga bons dividendos? E será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? É isso que veremos hoje. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento. Recado dado, vamos para o vídeo. Primeiro, olhando o relatório de gestão, temos que descobrir o objetivo do fundo. E temos aqui, o Sárea 11 tem por objetivo investir em imóveis comerciais, preferencialmente no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, e distribuir mensalmente os rendimentos de aluguéis aos cotistas. Então, de primeira, já conseguimos verificar que este fundo imobiliário tem como objetivo principal investir em imóveis comerciais e a distribuição de rendimento de aluguéis aos cotistas. Agora, passando para a planilha, vamos fazer a análise quantitativa deste fundo. O ativo em questão é o Sárea 11, a cotação deste fundo atualmente é de R$ 78,31. A sua cota patrimonial é de R$ 98,13. O segmento de atuação está como indefinido, pois como vimos no relatório, ele investe em imóveis comerciais. Porém, ele também faz investimentos em outros fundos imobiliários e alguns CRIs. Então, ele não tem um segmento específico de atuação. O tipo de gestão é uma gestão ativa. A liquidez do fundo é de mais de 1,2 milhões de reais. Passando agora para o número de cotistas, este fundo possui 24.989 cotistas. Passando para os ativos, este fundo possui 4 imóveis e 8 FIs. E esses ativos conseguimos verificar aqui no relatório de gestão, no portfólio de imóveis. Este fundo possui o WT Morumbi, que ele tem participação de 75%. E este imóvel está com uma vacância de 17,1%. Este fundo também possui o edifício Work Bela Sintra, 100% de participação e 0% de vacância. Passando para a parte do portfólio ligada a imóveis de logística, este fundo possui um galpão em Santo André, cujo ele possui participação de 100% e uma vacância de 0%. Ele também possui outro galpão em Barueri. Ele tem participação de 100% e a vacância 0%. E sobre a distribuição por ativos, este fundo investe 19,5% em outros fundos imobiliários e conseguimos verificar aqui todos os fundos imobiliários que ele investe. Não vou passar um por um para o vídeo ficar mais dinâmico, mas se você quiser ver, o link deste relatório estará anexado na descrição do vídeo. Este fundo também possui 6,4% em renda fixa e aqui podemos ver que majoritariamente 74% do seu patrimônio está investido em imóveis. Voltando para a análise, este fundo possui uma vacância de 6,20%. Como vimos lá, em apenas um fundo ele tem 17,7%, mas a vacância geral do fundo é de 6,20%, o que é considerado uma vacância controlada. Tipos de contratos: a maioria dos contratos deste fundo são contratos típicos. O dividend yield deste fundo está um dividend yield significativo de 11,10% e atualmente o P sobre VP deste fundo é de 0,80. Agora vamos passar para este lado da planilha. Quanto será que rende R$ 80 no Sárea 11? Para isso, conseguimos descobrir que com R$ 80 o investidor consegue comprar uma cota deste fundo e agora é preciso descobrir os dividendos dos últimos 12 meses. E isso temos aqui no Fund Explorer. E conseguimos verificar essa informação que nos últimos 12 meses este fundo distribuiu R$ 7,53. Passando para a planilha, R$ 7,53, com uma cota o investidor teria um rendimento anual de R$ 7,53 e uma média mensal de distribuição de R$ 0,63. Agora vamos à pergunta: vale a pena investir neste fundo imobiliário? Bom, como já é de costume, a visão de dois investidores distintos. Primeiro, aquele investidor que não se importa muito pelo valor da cota, mas se importa em receber dividendos constantes e bons dividendos. E para esse investidor, existem alguns indicadores que ele irá levar em consideração na sua análise. E esses indicadores são a vacância do fundo, os contratos, ou seja, quando os contratos de aluguéis do fundo irão vencer, e essa informação o investidor conseguirá no relatório do fundo. Esse investidor também leva em consideração o dividend yield do fundo e a constância dos pagamentos de dividendos. Então, em relação à vacância, conseguimos ver que este fundo possui uma vacância de 6,20%, considerada controlada.
Passando para o Dividend Yield, podemos considerar que esse investidor leva em consideração investir em fundos imobiliários que tenham no mínimo 8% de Dividend Yield. E neste critério, este fundo imobiliário passa também tranquilamente. Agora vamos verificar a constância no pagamento de dividendos. Isso conseguimos ver aqui na aba Dividendos do SARI 11 no site Fund Explorer. Conseguimos ver que desde dezembro de 2019, este fundo imobiliário paga constantemente dividendos. Então, em relação à constância de pagamento de dividendos, ele também está passando. Agora vamos ver os contratos deste fundo imobiliário. E aqui, no relatório geral do fundo, conseguimos ver o vencimento dos contratos de locação e também os revisionais dos contratos de locação. Essa questão de revisional é a relação apenas de revisão dos contratos, se vai ocorrer ou não um aumento dos aluguéis, geralmente um ajuste em relação ao índice do fundo, que pode ser, como exemplo, o IGPM. Mas o que o investidor que quer receber dividendos constantes deve ficar atento é no vencimento dos contratos de locação. Então, analisando este fundo imobiliário, conseguimos ver que a maior parte dos seus vencimentos de contratos vai ocorrer em 2027, contendo 58,4% de vencimento dos seus contratos de aluguéis. E é importante lembrar também que isso não significa que o fundo imobiliário ficará com vacância, pois esses vencimentos dos contratos podem ocorrer também com uma renovação do locatário. Mas é importante sim ter uma noção de quando vai vencer a maioria dos contratos deste fundo imobiliário. Dessa forma, o investidor consegue ficar atento e entender possíveis diminuição dos seus dividendos ou até possíveis aumentos deles. Então, analisando os vencimentos dos contratos deste fundo imobiliário, está bem ok. O investidor deste fundo deve levar mais atenção no ano de 2027. Então, voltando à planilha, para o investidor que quer receber dividendos constantes, este fundo imobiliário, sim, é uma boa opção de investimento. Lembrando, é claro, não é uma recomendação de investimento. Você deve fazer a sua própria análise e tirar suas próprias conclusões. E agora vamos para aquele investidor que, além de querer receber dividendos, também se preocupa com a valorização da sua cota. Então ele quer pagar mais barato na cota do fundo para conseguir futuramente ter uma valorização desse investimento. Para esse investidor, ele levará em consideração a vacância do fundo, pois a vacância do fundo está diretamente ligada ao potencial de valorização do fundo. Porque um fundo que possui uma vacância baixa provavelmente vai estar quase no seu máximo de distribuição de rendimentos. E um fundo que possui uma vacância maior pode ter um upside, ou seja, uma valorização da sua cota e também um aumento no pagamento de dividendos caso essa vacância venha a diminuir. Então, para esse caso, este fundo imobiliário está bem próximo do seu máximo de performance. E outro índice que esse padrão de investidor fica muito atento é o P sobre VP, que é a relação do preço da cota deste fundo imobiliário dividido pelo valor patrimonial da cota. E este investidor geralmente considera um máximo de um P sobre VP em 0,90. Pois assim, ele garante um prêmio ali mínimo de 10% de valorização da cota. E levando em consideração este fundo imobiliário, ele possui um P sobre VP de 0,80, ou seja, existe um possível prêmio na valorização da sua cota. Então, para o padrão de investidor que quer uma valorização da sua cota futuramente, sim, este fundo imobiliário também é uma boa opção para esse tipo de investidor. Mas me conta aí, você já fazia uma análise assim nos seus investimentos? E se gostou da análise, não se esquece de comentar, dar aquele like, se inscrever no canal para continuar a receber esse tipo de conteúdo. Bons investimentos e até o próximo vídeo!